Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre das ciências ocultas. E vamos trazer um assunto que não engloba só o ocultismo ou a espiritualidade, mas sim a qualquer ramo da sociedade, das nossas classes sociais, que seria a sapiência. A sapiência da maturidade humana. Esse é o nosso tema de hoje. A sapiência da maturidade humana. E maturidade comportamental. Isso requer todos nós termos para vivermos bem como seres humanos. Aquilo que destaca em relevância num caráter humano é o senso de maturidade. Quando fala que uma pessoa é imatura, porque a pessoa é infantil, se deixa levar por suas emoções e não pelo senso de razão. Então, é isso que faz uma pessoa ser imatura. E para tudo na vida você tem que ter maturidade, encarar desafios mesmo. E essa lapidação que constrói uma maturidade, ela vem muitas das vezes de berço, ou pode se desenvolver ao longo da nossa caminhada mediante desafios e controles emocionais, porque até os problemas que muitas das vezes a gente passa, ele não pode ser encarado como algo negativo, mas também tem o lado positivo, porque nos traz lições maravilhosas. Podemos tirar dos problemas. Muitas das vezes temos que correr risco com senso de justiça. Isso é uma jornada de crescimento. Crescimento esse comportamental do ser humano. Além de um ser humano dotar-se de uma posição de responsabilidade para viver bem em sociedade, devemos ser ágeis, agir com empatia, com agilidade, estabelecer um ambiente de propósito. Sim, na vida temos que ter propósitos, não viver a esmo, ao aléu, pensando, vivendo por viver, mas ter um propósito. Para isso, todos estamos aqui. Ninguém veio a este mundo por acaso. Temos que aproveitar bem esse empréstimo que temos de ser um avatar vivendo uma experiência carnal sendo espiritual. Na realidade, ninguém está pronto. Ninguém está pronto. Temos que permitir ser recrutado, ser capacitado para essa sociedade. Temos que ter a humildade para isso, ter paciência de ser inserido na sociedade, de alcançar os nossos objetivos. Não é você apenas pensar e achar que você, do dia para a noite, vai conquistar tudo que você tanto almejou. E que é isso, Mago, esse negócio de sapiência? É falar sobre os sapos? Não, parece, né? Só para descontrair, mas sapiência. Quando se fala disso, se diz que é a qualidade que revela, a qualidade que revela sabedoria e prudência do que é sapiente, do que é entendido. É o conhecimento profundo das coisas intelectuais, pode se colocar como algo gnóstico, que entra a sua erudição, sabedoria, discernimento do divino, do sagrado, que compõe a nossa existência espiritual. E quando fala-se de erudição, nós falamos sobre o modo que a gente fala, da maneira que a gente coloca o nosso diálogo. Uma frase pode conquistar alguém
como também destruir alguém e formar até uma guerra, quando não existe um senso de uma má interpretação de uma palavra, de uma frase. Temos que pensar muito antes de proferir qualquer palavra, porque tudo pode ser mal entendido, mesmo você tendo uma boa intenção em nossas vidas, mas sim com esforço. Você tem que se esforçar. Você tem que lutar se você quer alcançar algo. Por isso que muitas pessoas, em uma certa caminhada, vão até um determinado lugar e desistem. Desistem dos seus propósitos no meio do caminho, no meio da jornada. Vencedor é aquele que encara os desafios até o fim. Vai até o final da jornada. Obstáculos todo mundo tem, mas você tem que ter a sabedoria de permanecer, de ser persistente. Nisto temos que ter atitude e entregar sempre o nosso melhor. Sempre temos que entregar o nosso melhor. Mais ou menos, o mundo está cheio de mais ou menos. Temos que fazer a diferença em tudo nessa vida. No modo da gente andar, se portar no meio da sociedade como um todo. Então, ser autocráticos, criar uma coesão sim capaz de suplantar um modelo mental para alcançar essa expectativa. Devemos atentar ao papel sistêmico de autonomia de cunho independente. Sim, não ficar dependendo muito da opinião dos outros, mas ser centrado, focalizado nas suas ideias e não deixar que nenhuma distração atrapalhe a sua jornada, porque acontece de muitos sonhos não chegar a ser realizados porque alguém chega com a opinião errada e te distrai, uma distração que tira, te desmotiva você da sua caminhada. Isso acontece muito. Por isso que é importante ter foco no que faz. E devemos atentar ao papel sistêmico de autonomia, sim. E isso requer de nós muita dedicação, esforço, disposição. Muitas pessoas, muitas vezes, ficam desanimados com a primeira queda. É normal você cair, mas não é normal você cair e não se levantar. E uma queda, ela muitas das vezes também ela é positiva, pois ela ensina aonde e o porquê que você caiu, para você não cair novamente e se manter de pé. Então, por isso que isso é importante. Isso requer da nossa dedicação, esforço, disposição, inteligência emocional, um tema que na realidade nunca envelhece. Inteligência emocional é o que essa humanidade precisa. É um tema que é bem atual, sempre presente em todos os tempos. Se você não for inteligente, você é ultrapassado. Muitas das vezes acontecem episódios que a gente fica perplexo de ver como pessoas que querem progredir encaram um papel de fraco na sociedade. Uma vez uma pessoa me perguntou o seguinte. Aliás, eu perguntei para ela. O mundo é dos espertos, corajosos e ousados. Você concorda? A pessoa era evangélica e nós estávamos conversando. Aí ela disse, sim, o mundo é conquistado pelos espertos, ousados e corajosos. Então, se você confirma isso, por que você adotou? Você quer ser um imitador do Cristo? Você adotou a posição de ovelha. A ovelha, ela não reage, ela permite ser atacada,
ela não tem senso de sobrevivência. E se você encarar ser uma ovelha neste mundo caótico, você é engolido pela sociedade. Você tem que ter um caráter ousado, e para ser ousado você tem que agir como um lobo. O lobo é um animal feroz, é o arquétipo que você tem que agregar para a sua vida. Ovelha, você vai ser manipulada, pisada, engolida pela serpente enganosa da manipulação. Você será engolido pelo sistema que não quer que você saiba das suas capacidades mentais, das suas faculdades mentais, das suas capacidades psíquicas. Por isso que muita gente fica alienado, feito gado. Não seja ovelha, ou você será tragado pela sociedade manipuladora. Então isso acontece muito. Então, dependendo da posição que você se coloca na sociedade, isso vai refletir muito na sua vida, o papel que você está assumindo. E que papel, hoje eu te indago, que você está assumindo para fazer a diferença no mundo? Isso é algo a ser observado. E devemos sim atentar a este papel, que a inteligência emocional não envelhece mesmo. Ser engajado, ter ótima comunicação, ser informativo garante ao ser humano um papel de destaque na sociedade. E cada gênero humano, tanto homem como mulher, tem que assumir este papel em todo o setor da vida, não só espiritual como material, para ter um desenvolvimento. Então, essa sapiência que falamos aqui de maturidade, ela tem uma linguagem. Pensar fora da curva é fazer a diferença, porque mais ou menos o mundo está cheio. Precisamos sim fazer a diferença para sermos vistos, aceitos, recomendados e ter sucesso em todo o campo da nossa atuação que vivemos. Então a sapiência de ser da maturidade, ser maduro, isso é muito importante, tanto para o homem como para a mulher. Desafios, muitas das vezes os desafios trazem desmotivação para a gente. E se você ter crenças de inferioridade, ela se torna uma barreira de sustentação que vai impedir de você atingir o seu alvo. A pessoa fala, eu sou incapaz, isso não é para mim. A pessoa fala, eu nasci para sofrer, eu nasci determinado a viver pobre, eu nasci pobre e pobre vou morrer. Morre pobre se você quiser. Não porque você nasceu de origem pobre, significa que você não tem honestidade, que você não seja digno de ter uma vida de qualidade. Não significa que talvez porque você tem pouco estudo, não significa que você que você não poderá se ingressar em algum curso, se capacitar. Enquanto a vida há sempre uma esperança. Por isso, uma gestão de fomentação traz desenvolvimento. Isso se torna de um acordo de excelência com você mesmo. Desafios são superados quando temos vários pontos a serem abordados aqui, e poderia ficar muito extenso a nossa live. No decorrer das nossas lives, vamos trazer filosofias sobre o ato comportamental, que é muito importante dentro da sapiência da maturidade. Aí vamos destacar aqui adequação, se adequar aos padrões não limitados, não habituais, mas sim buscar por inovação. Sempre você precisa ter uma finalidade na vida, uma finalidade, não ser uma coisa sem um propósito. Você tem que ter uma finalidade
uma necessidade, atenderam a uma necessidade específica. E isso pode ser focado em qualquer assunto da vida. Qual é a minha necessidade, Mago Nelson? A minha necessidade é fazer uma cirurgia, digamos, uma cirurgia. Então eu não tenho condições, então eu devo fazer o quê? Não tenho condições de trabalhar, mas é uma necessidade, eu tenho que fazer uma cirurgia. Aí o que você pode fazer? Pode fazer uma vaquinha comunitária, pode fazer um bingo, pode fazer também uma rifa. Você vai procurar algo para suprir aquela necessidade, você vai se motivar, se direcionar, se posicionar diante de um problema. E nisso adequa um acesso livre, onde vai tratar sobre a qualidade destes dados. Transparência. A pessoa transparente é aquela pessoa que não vive mentindo. Ser sempre honesto. A mentira, tem as mentirinhas que salvam a pátria, mas tem mentira que ela sai fora do contexto, ela atrapalha, ela destrói uma vida. Então, existe momentos que a mentira vai ser muito nociva, tanto na vida sua como de outras pessoas. Então, você não perde nada por você ser sempre verdadeiro. E então, com essa segurança, a gente acaba se prevenindo, porque a prevenção é o melhor remédio para você se livrar de qualquer coisa. Existe até um ditado que um homem prevenido vale por 2. Melhor prevenir do que remediar. Isso é interessante. Não discriminação, mas sim responsabilidade sempre. Inovar é pensar no futuro, fora dos padrões habituais, como eu já outrora falei. A forma como você lida com frustrações, com problemas na sua vida. É aonde você vai equilibrar razão e emoção, que são coisas totalmente diferentes. E autoobservação. Você tem que olhar para dentro de si e ver algo que pode estar errado. Está acontecendo coisas ruins? Algo está errado. A culpa é de Deus? Não. A culpa é do diabo? Não. A culpa é do vizinho? Não. A culpa é do meu irmão? Não. Muitas das vezes, os problemas é você mesmo o causador. É um conflito interno mal resolvido dentro de você que precisa ser sanado. Então você precisa de um equilíbrio entre a razão e a emoção. Existe a mente que sente e a mente que pensa. É onde entra a razão e a emoção de fato. Elas que ancoram e atrelam todos os resultados, tanto positivos como negativos na sua vida. Então você tem que ter competência social e pessoal que gera um caminho de realização em todos os sentidos da sua vida. Pois a emoção, ela age no presente, sempre, no agora. E a razão, ela controla de uma certa forma negativa os seus sentimentos. E quando controla os seus sentimentos, você muitas das vezes faz coisas sem pensar, tem ideias equivocadas e acaba passando o pé entre as mãos, não resolvendo a sua vida. Então a sapiência de ser um ser humano maduro é algo ético, é algo que deve ser preservado. Muitas das vezes, Mago Nelson, esse papo moralista, de ética, quem não é livre de regras, de viver dentro de uma certa ética. Existem aquelas éticas manipuladoras, moralistas, dogmáticas, mas estamos falando de uma regra de você auto-se policiar, auto-se assumir os seus erros, aonde você errou para você não errar mais e procurar fazer acertos na vida. Porque nem tudo está perdido quando você se reconstrói, quando você identifica seus pontos positivos, seus pontos fracos,
e procura trabalhar dentro deles um resultado satisfatório. Muito obrigado, e este foi um tema filosófico que trazemos aqui para vocês, tá? Que não se envolve apenas ao ocultismo, mas que ele tem a ver com a nossa sociedade, com o meio que vivemos. Vamos falar mais sobre sensos de comportamento, de posicionamento diante de frustrações, de encarar desafios, porque tudo isso, tanto rico como pobre, passa. Então, para viver, tem que ter sabedoria. Igual tem uma música lá do rei Roberto Carlos, é preciso saber viver. É preciso sim, é uma sabedoria. É preciso saber viver, entender aonde você está, para onde você vai, o porquê você está aqui. São perguntas, conflitos internos, que têm que ser resolvidos, para você não ficar sem direção. Quando você olha para a direita e a esquerda e não vê uma saída, é porque você não tem um foco, não tem uma direção. Agora, quando você tem uma vida com propósito, você tem sonhos, você tem metas, tudo dá certo na sua vida. Pax et Lux, bênçãos fraternais da luz. Amém e etam.